Ok, gravação iniciada, presidente. Obrigada. Então, pessoal, bom dia novamente. Retomando a nossa sessão de julgamento do dia 1º de dezembro de 2020, período da manhã. Presentes os conselheiros da primeira turma da terceira Câmara da segunda sessão do CAF. Presentes os conselheiros João Maurício Vital, Wesley Rocha, Kleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo César Macedo Pessoa, Letícia Lacerda de Castro, Maurício Dauri Tim do Vale, Sheila Aires Cartacho Gomes, que votarão nessa sequência. Nós estávamos indo para o item da pauta número 12, de relatoria do Dr. Wesley, IDES, Instituto de Desenvolvimento Social e da Cidadania. São vários processos desse IDES, né, que vai até o 15. Eu não sei como é que o Dr. Wesley gostaria de fazer, se é o mesmo assunto. Vamos começar ali pelo 87, que ele vai ter algumas questões Final 87, né? Vamos pela ordem mesmo. O item 12 da pauta. Isso, eu vou explicando aos poucos os processos, porque é mais fácil, Sheila. Tá bom. Bom, vamos lá. Notificação de lançamento, né, que visou aí a exigência de contribuições previdenciárias, incidente sobre as remunerações pagas, segurados empregados e contribuintes individuais não declarados de FIP, tem ali contribuições parte 2, segurados empregados e contribuições individuais da parte patronal, e visando também os benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa, né, decorrentes dos riscos de trabalho. Também teve ali a questão de salário, educação, INCRA, SESC, que seriam os terceiros. Pois bem, fazendo um resumo do lançamento, houve várias rúbricas, né, no sentido de lançar as contribuições. Porém, teve desistência de algumas, houve parcelamento, e chegou ao nosso colegiado somente 3 rúbricas, 3 itens para ser analisado. E aí a recorrente, no seu recurso, com relação à alimentação, ressalta que o gasto, que é lançado dos salários in natura, no caso, os valores in natura, né, o gasto do contribuinte com alimentação destinado à manutenção de projetos sociais e das unidades de medidas socioeducativas, contabilizadas na conta lanches e refeições. É importante que se reconheça a inscrição do contribuinte no PAT desde agosto de 2005, caracterizadora da isenção tributária. Então, no salário in natura, nós tivemos 2 questões. A primeira não inscrição do PAT no período levantado pela fiscalização, bem como o pagamento foi verificado pagamentos também em pecúnia. Pois bem, no item 2, quanto ao transporte, ao Vale Transporte, nós tivemos aqui umas alegações do recorrente, dizendo que, na verdade, o Vale Transporte, estabelecido pela Lei 7.418 e regulamentado pelo Decreto 995/247 de 87, estabelece que o benefício não possui natureza salarial, mas só admite a antecipação ao trabalhador do Vale Transporte próprio ou fretado, vedando antecipação em dinheiro e outras formas de pagamento. Neste caso, deve ser aplicado aí o entendimento da CLT, né? Com relação à ajuda de custo, que também seriam valores destinados para os colaboradores, essa parcela, segundo o recorrente, não integra o salário de contribuição, não se incluindo ali os salários de ajuda de custos, assim como as diárias para viagens que não excedam 50% do salário percebido pelo empregado. Então, passando ao voto, eu passo a questão do Vale Transporte, a recorrente, a 12 aí, que não deveria ser colocado como fato gerador
do auto de infração. E, portanto, o artigo 28, parágrafo 9º, item F da Lei 8.212, indica que as verbas que integram o salário de contribuição e define que as verbas recebidas a título de vale transporte não integrariam ali a base de cálculo. Eu estou aqui aplicando o entendimento de que o vale transporte pagado em pecúnia não teria a incidência de contribuição previdenciária. Considerando-se o caráter indenizatório. E aí eu invoco aqui a súmula CARF número 89. Então, eu estou dando provimento nessa rúbrica para retirar da base de cálculo o vale transporte. Na questão da ajuda de custo, alega recorrente que a verba para viagem não deveria compor a base de cálculo. A fiscalização aduz que, apesar de solicitado as informações e comprovações, não houve, as comprovações no caso de tais despesas através de recibos, notas fiscais ou faturas. No que diz respeito às contribuições incidentes às verbas pagas a título de ajuda de custo, em que pese a possibilidade de tais valores possam ter natureza indenizatória, não houve prova trazida aos autos de tais gastos a serem reembolsados. Assim, não há como aferir-se a natureza indenizatória de tais verbas. Então, eu não estou dando provimento nesta rúbrica. Bom, da verba em natura, no que diz respeito ao salário in natura, eu vou demorar um pouquinho mais para poder explicar um pouco mais o meu voto também. Bom, uma dessas questões é a não inscrição no PAT. Em relação ao período 4 de 2002 a 7 de 2005, a mesma informou que não estaria inscrito no programa. Este foi confirmado pela fiscalização. Então, além da falta do PAT, a empresa repassou valores em pecúnia a título de alimentação aos seus trabalhadores. No que diz respeito ao PAT, eu cito já as nossas diversas informações aqui que nós temos sobre a não necessidade de inscrição do PAT para a isenção. E aí eu cito a questão aqui, o ato declaratório da PGFN, decisões do STJ, decisões CARF. Então, nesse sentido, eu estou afastando, no caso, a exigibilidade de inscrição do PAT como elemento necessário para a isenção. E no que tange ao pagamento de pecúnia, eu trago aqui, inclusive, um precedente de uma declaração de voto feita pelo Fábio Piovesan, que foi nosso ex-conselheiro aqui do nosso colegiado, que eu entendi muito didático e muito claro para poder realizar a argumentação do voto. Eu vou passar a ler ele rapidamente aqui, porque daí depois nos próximos eu não vou precisar ler, viu, presidente? Pedindo vênia aqui, sobre as considerações a respeito da incidência ou não de contribuições previdenciárias sobre auxílio alimentação ou vale alimentação pago em dinheiro. Tais questões aí não se apresentam, a meu ver, como das mais singelas. Além do artigo 28, inciso 1 da Lei 8.212, que costuma-se invocar o parágrafo 9º, item C do mesmo dispositivo para justificar a cobrança da contribuição previdenciária. E aí cita ali o artigo 28, entende-se como salário e contribuição, e não integram o salário e contribuição para fins dessa lei, a parcela in natura, recebida de acordo com os programas de alimentação aprovados pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social. Ademais, a jurisprudência administrativa e judicial oscilam bastante, não havendo pacificação do tema. No caso, ora analisado, o recorrente não forneceu alimentação in natura a seus servidores, mas em pecúnia, conforme previsão constante de lei local. Desde logo, deve-se afastar a possibilidade de, somente com base no inteiro teor da lei, determinar-se a natureza jurídica da verba em comento. Nesse caso aqui, era uma avaliação de uma lei local que determinou o pagamento in natura, tá? Mas que traz aqui uma interpretação para o nosso caso. A determinação da incidência de contribuição previdenciária sobre auxílio alimentação passa naturalmente por duas etapas sucessivas, Primeiro, determina-se se o pagamento deve compor a base de cálculo do tributo,
E segundo, estando a remuneração dentro do campo da incidência, se existe norma de isenção apta a excluir a respectiva tributação. A análise da natureza do auxílio alimentação, todavia, não ultrapassa a primeira etapa. A comprovação dessa conclusão exige o exame sob diversos aspectos. Primeiro aspecto, a equivocada equiparação de conceitos de remuneração existentes em diversas áreas do direito, como a seara tributária e trabalhista. É importante, inicialmente, esclarecer que cada ramo do direito possui princípios e institutos jurídicos próprios, com o intuito de oferecer soluções mais adequadas. Ok? Como todos os outros ramos do direito, também possui princípios e institutos jurídicos específicos que não podem ser substituídos na solução de problemas tributários. Por exemplo, a capacidade tributária passiva independe, no caso de pessoas naturais, da respectiva capacidade civil ou de achar-se pessoa sujeita a medidas que importem privação ou limitação do exercício das atividades civis. Deixa eu passar aqui, pegar mais a parte específica do voto. Tendo isso presente, indagar-se na determinação do conteúdo de alcance de remuneração para fins de incidência das contribuições previdenciárias. Deve-se necessariamente utilizar o conceito contido na legislação trabalhista, artigo 457 e 458 da CLT, inclusive é alegado aqui no recurso, né? A resposta é negativa, explica-se, transcrevendo inicialmente o conteúdo do parágrafo 11 do artigo 201 da Constituição Federal de 88, que trata-se da Previdência Social. Os ganhos habituais do empregado, a qualquer título, serão incorporados ao salário para efeito de contribuição previdenciária e, consequentemente, repercussão em benefícios nos casos e na forma da lei. Note que, para efeito da incidência previdenciária, duas verbas distintas devem ser somadas, a fim de compor a base de cálculo, os ganhos habituais e o salário. Tal soma, por outro lado, não guarda identidade com a remuneração do empregado garantida pela legislação trabalhista. Pode até ser coincidente em muitos casos, mas nada impede que seja diferente em outros, por ser mais ampla ou mais restritiva. Essa interpretação fica mais clara quando o dispositivo agrega aos ganhos habituais a expressão a qualquer título, de forma a não os limitar àqueles direitos garantidos pelo direito do trabalho. E mais importante, nos casos e na forma da lei que está sendo citado no dispositivo. Por óbvio, a referência é feita à legislação específica da matéria tratada pela norma constitucional, que é legislação previdenciária, não havendo por que atrelá-la necessariamente à legislação trabalhista. Nesse sentido, a norma infraconstitucional da incidência previdenciária, além de não fazer a automática remissão à legislação trabalhista, apresenta um conceito próprio de remuneração em diversos dispositivos, a exemplo do artigo 28, inciso 1, da Lei 8.212 de 91, consistentes na totalidade dos rendimentos destinados a retribuir o trabalho. E aí cita ali o artigo 28. Quando deseja fazer a remissão à legislação trabalhista, a legislação previdenciária o faz de forma expressa. Veja, por exemplo, o artigo 28, parágrafo 9 da Lei 8.212 de 91, em seus vários incisos, quando usa a fórmula de que trata o artigo tal específico da CLT, ou na forma da CLT, ilustrativamente aqui. E aí cita ali, a diferença entre os conceitos de remuneração encontrados na legislação previdenciária e na legislação trabalhista é ainda encontrada na jurisprudência dos tribunais superiores, que oscilam em relação à incidência previdenciária sobre determinados direitos assegurados pela legislação trabalhista, como o terço de férias constitucional, gratificação natalina, o adicional noturno e ainda o adicional de insalubridade. Aí cita alguns precedentes também aqui. Destarte demonstra que, para fins de incidência previdenciária, o conceito de remuneração existente na legislação trabalhista não guarda completa similitude com a base de cálculo extraída pela Lei 8.212. E aí nós vamos ao segundo aspecto, a natureza e a finalidade do auxílio alimentação. A alimentação, diferentemente do vale-transporte, não é uma obrigação legal imposta ao empregador. Isso não significa, contudo, relegar sua importância no contexto das relações entre o capital e o trabalho, tanto assim que o fornecimento de alimentação e suas diversas modalidades tem sido objeto de negociação individual ou coletiva entre empregador e empregado. Cita doutrina aqui, que Sérgio Ferreira, que é um jurista, enfim, é indiscutível que o fato fornecimento de alimentação não é apenas de uma questão legal ou não, mas de necessidade do próprio empregador, que num mercado competitivo e que preza pela qualidade e a necessidade de atender seus clientes, em tempo cada vez mais curto, necessita que os empregados se ausentem
a menor tempo possível da sua atividade laboral. Não obstante, se considerarmos que não há obrigação no fornecimento de alimentação por parte do empregador, se este tivesse a disponibilidade de dispensar seus empregados para fazer suas refeições nas próprias residências, ainda assim teria alguns inconvenientes, como o tempo despendido pelo empregado. Ida e volta, riscos de acidente de trajeto, intervenções familiares, doenças, afazeres, e poderiam dispensar a atenção no trabalho por parte do empregado, a comprometer, consequentemente, o seu rendimento. Portanto, embora não haja previsão legal da obrigatoriedade em fornecer alimentação, o empregador que concede este benefício acaba se beneficiando também de duas grandes vantagens, que são os incentivos fiscais, principalmente a satisfação do trabalhador, que terá como preocupação a melhoria do rendimento do seu trabalho e não como irá fazer ou deixar de fazer uma refeição com qualidade. A concessão do benefício ao empregado, portanto, não tem finalidade de remunerar o trabalho, mas proporcionar o sustento do indivíduo para o desempenho do labor, aumentando sua produtividade e eficiência. O caráter de auxílio alimentação foi, inclusive, esse caráter, né, de auxílio alimentação foi, inclusive, reconhecido pelo parecer PGFN 2117 de 2011, assim transcrito. E aí nós temos o terceiro aspecto aqui, o modo de prover o benefício, a forma de como a auxílio alimentação é provido ao empregado, se em natura, em cartão, em ticket ou em pecúnia, não tem o efeito de alterar sua natureza jurídica. A entrega em natura pode ser previsível, já que haveria certeza do benefício oferecido e da respectiva qualidade, fornecimento de alimentação nutricional. Aliás, é exatamente essa conduta por parte do empregador que o programa PAT busca promover, fornecimento de alimentação nutricionalmente adequada ao trabalhador. Isso não significa, todavia, que a concessão de auxílio alimentação e pecúnia possa deixar de cumprir tal função. É claro que, em um debate envolvendo o fornecimento de benefício mediante a entrega de dinheiro, é inegável a preocupação com o desvio de sua finalidade com a fraude. Mas na espécie, o que haveria o benefício de fazer? Deixaria de se alimentar para aplicar os recursos em fim diverso? Dificilmente, né? Afinal de contas, estamos diante de uma necessidade básica do ser humano, indelegável e inadiável. Sobre esse ponto, cumpre destacar o seguinte trecho aí do ministro Luiz Fux, no recurso citado na questão do STJ. Confesso que não vejo a menor diferença de a empresa considerar os alimentos ao empregado na própria empresa para que não perca tempo, não sofra aqueles percalços e de entregar ticket refeição para se alimentar nas lojas conveniadas que aceitam o vale-refeição. Isso mais se exacerba não só pela tese adotada pela sessão, como mais ulteriormente o acordo do STF, que no sentido de que paga o benefício de que se trata em moeda, não afeta o caráter não salarial do benefício. Ora, verificamos aqui que a empresa oferece ticket refeição não como uma base integrativa do salário, porque isso não é salário. Salário é compensação do trabalho prestado pelo empregado. O salário é pago depois que o empregado trabalha. O ticket de refeição é concedido antes para que o trabalhador possa se alimentar e ir ao trabalho. Cita ali os precedentes. E aí, passo aqui também ao quarto aspecto, o alcance da exclusão da base de cálculo prevista no artigo 28, parágrafo 9º, a linha C, da Lei 8.212. Como bem dito, já não integram ali o salário in natura, a parcela in natura. A meu ver, tal dispositivo não encerra uma norma de isenção. Para haver norma de isenção, a concessão do auxílio alimento sob qualquer forma deveria estar dentro do campo da incidência previdenciária. Só a partir do preenchimento dessa condição, a norma de isenção teria o efeito de desonerar o contribuinte de recolhimento do tributo. Quer dizer, primeiro deve-se verificar se o fato está dentro do campo da incidência da norma, para só depois perquirir sobre a existência da norma isentiva. Mas, como já visto, o auxílio alimentação sequer traduz rendimento destinado a retribuir o trabalho, não estando dentro do campo de incidência. O dispositivo retrata, em essência, um preceito de não incidência, de caráter meramente declaratório, também denominado isenção imprópria. No sistema tributário nacional, existem diversos exemplos dessa espécie normativa, como a não incidência do imposto de renda sobre indenizações recebidas por acidente de trabalho. Não obstante, o caráter didático e ilustrativo ostentado pelas normas declaratórias de não incidência, distorções interpretativas podem ocorrer a partir do momento em que elas são indevidamente tomadas por norma de isenção. Veja o próprio caso do artigo 28, parágrafo 9º, a linha C, em comento. Se a norma for considerada erroneamente como isenção, permitiria concluir todo auxílio
alimentação que não for concedido de forma in natura e de acordo com o PAT, estará, ao contrário, sempre sujeito à isenção previdenciária. Mas tal exégese contraria toda a lógica do sistema tributário, porque o trabalho hermenêutico inicia-se pelo fim, norma de isenção, e não pelo começo, norma, né, de incidência, perdão. Ou seja, a partir da interpretação da exação do artigo 28, parágrafo 9º, inciso C, norma supostamente isencional, chega-se ao conteúdo da regra norma de incidência, via interpretação ao contrário senso. Por fim, e finalizando o voto, outra evidência que afasta o caráter isencional da norma encontra-se estampado no parecer PGFN 2117/2011. Então, por todas essas razões, e mais uma vez renovando as vênias aqui, ao contrário, né, entendo assistir razão fiscalização, proteção do crédito tributário, valor, alimentação, impecúnia e seus servidores. Eu entendo que o caráter, então, para a natureza do salário e alimentação, né, em pecúnia, seria possível retirar aí a questão da isenção, não retirar não, atribuir a isenção neste caso, né. Então eu voto para dar parcial provimento ao recurso, excluindo da base de cálculo as rúbricas vale transporte, salário in natura, mantendo as demais disposições da autuação. Esse voto daí não há necessidade para ler para os demais itens que foram sendo levantados aqui, porque tem também de obrigações acessórias nos demais votos. É como voto, presidente. Ok. A doutora Fernanda pediu a palavra. Então, eu sempre, assim, na verdade, eu acompanhava o Marcelo, acho que o Wesley também, não lembro se é a Juliana, no voto até também que Marcelo falava sobre, enfim, quando era ticket também, né, ele também considerava in natura e eu acompanhava, eu já era um pouco mais flexível, eu acho que, salvo engano, eu não acompanhava quando era em pecúnia, dinheiro, né, mas eu confesso que também, ultimamente, principalmente na última sessão, da última sessão para cá, eu também recebi alguns votos que eu acho que também vão ser até polêmicos, que parece semelhante um pouco com esses do Wesley, que também vi decisões recentes, inclusive decisões no CAF. Eu até peguei os votos da turma da Miriam, que o Raid foi até relator, que alguns foram no sentido de dar provimento ao contribuinte, outros foram bem divididos, e da Câmara Superior também. Enfim, flexibilizando cada vez mais essa questão do que seria o salário in natura, né? Assim, eu acho, eu entendo que a questão da inscrição no PAT, eu acho que ainda é uma questão em que pese formal, eu acho que é uma questão que eu ainda levo em consideração, porque é um dispositivo legal, né? Eu venho muito refletindo ultimamente sobre o que é justiça e o que é direito, né? Às vezes uma coisa parece injusta, mas infelizmente, principalmente em sede administrativa, acho que a gente está muito ativo ao direito, e o que está na lei, que se exige uma inscrição no PAT, eu ainda sou muito técnica com isso. Mas a interpretação do que é o salário in natura, realmente eu venho me tornando mais flexível e tendo a concordar com o conselheiro Wesley, o relator, porque eu acho que até decisões judiciais, TST, inclusive eu também trouxe algumas nos meus votos dessa reunião, tem realmente flexibilizado o que vem a ser salário in natura, né? E aí vai além da disponibilização do refeitório na empresa, tanto em ticket de alimentação como em refeição. Pecúnia, eu ainda confesso que eu estou refletindo, mas eu parabenizo o conselheiro no voto, sim. Eu acho que está muito atual, vai realmente em consonância com o posicionamento, realmente, do que eu tenho visto, tanto nos tribunais administrativos, aqui em sede de CAF,
quanto realmente nas últimas decisões judiciais, que eu também pesquisei bastante e tenho visto também que está indo nesse sentido. Então, eu tendo a acompanhar o racional. Só queria fazer essas considerações, essa reflexão. Espero que não tenha sido prolixa. Nesse caso, tem pecúnia, né, doutor Wesley? Foi identificado, sim, pagamento in natura. É porque, na verdade, como o ID é uma OCIP, eles pagaram valores até de forma além do que seria. Por exemplo, eles faziam algum evento beneficente, pagavam algumas questões. A fiscalização até entendeu que, olha, nós não estamos a tratar disso. No recurso ela fala, mas eu dei questões. Até acho que o recurso não foi direto onde deveria ser, porque fala dessas questões de eventos beneficentes, enfim. E a fiscalização disse, não, eu identifiquei pagamento em pecúnia, além do PAT. Mas não estou a tratar dessas questões do evento beneficente, essas argumentações todas eu nem as conheci, porque não foi objeto. Então, houve, sim, identificação de pagamento em pecúnia. Porque pela leitura do relatório, me parece que foi pago tem até a rubrica na folha de pagamento, né, desses... Sim. Tá. Sim. Essa era a minha pergunta. Doutor João. Tem inscrição no PAT, não tem? De uma parte, Fernanda. Uma parte. Ela teve uma parte só. Na não inscrição foi lançado. Um período que não estava escrito. Doutor João pediu a palavra, depois o doutor Paulo. Bom, a situação dos autos é a seguinte. O contribuinte pagou, acho que era, não sei se ticket ou in natura, me parece que é ticket, e isso não está em discussão. Porque a gente tem uma discussão na turma se o pagamento em ticket é in natura ou não, mas não é essa a discussão. O que se discute aqui é a parte do pagamento do chamado auxílio alimentação, porém pago em pecúnia, em dinheiro, com habitualidade. É o caso dos autos. Então, aqui não estamos falando de pagamento em ticket, nem de restaurante da empresa, não é in natura, não é essa a discussão dos autos. Concorda, doutor Wesley? Sim. É o pagamento na folha de pagamento de dinheiro, Isso. a título de auxílio alimentação. Alguns reparos que eu gostaria de destacar aqui aos fundamentos trazidos pelo relator. O primeiro deles não concordo, com todo o respeito que eu tenho ao Dr. Fábio Bosa, com quem eu muito aprendi no breve convívio aqui nesta turma. Eu não concordo que a exegese da norma tributária deva se dar primeiro pela norma isentiva e, por decorrência, pela norma de incidência. Não é. É o contrário. Quando se trata de isenção, primeiro se analisa a norma de incidência e depois as exceções a essa norma, que são as isenções. Não estamos falando aqui de não incidência. Se estivéssemos falando de hipótese de não incidência, eu concordaria, porque a hipótese de não incidência, que é a hipótese que está excluído do campo da incidência por força constitucional, aí sim, essa análise vem antes da análise da norma de incidência. Não é o caso. Aqui a gente está falando de uma norma isentiva. E aí sim, essa análise somente poderá ocorrer depois de se estabelecer o limite de incidência. E aí se verificar quais são as exclusões dessas hipóteses de incidência. E neste caso... me permite uma parte? Claro. Porque precisa esclarecer um fato aqui com relação ao auxílio alimentação. Não é só vale alimentação, foi lançado também a alimentação em natura. Está no relatório fiscal aqui, no item 21, 22, ele diz: essa fiscalização, contudo, baseada na verificação em loco de refeições, cafés da manhã oferecidos aos empregados e nos históricos dos lançamentos contabilizados, os quais não diferenciam qual a destinação dos produtos adquiridos, entende que tais valores são parcelas integrantes do salário e contribuição. Então, houve exigência com relação ao salário in natura também, além do vale alimentação, entendeu? Então, sim, o meu comentário é com relação à parcela em pecúnia. Uhum. Se houve parcela in natura, meu voto sempre foi no sentido de reconhecer a isenção independente da inscrição no PAT, da parcela in natura. Mas aqui eu chamo a atenção com relação à parcela da folha de pagamento, que não é ticket, doutor Paulo, me parece que é dinheiro, é valor. Então, em relação a essa parcela,
Com todo respeito, destaco novamente o posicionamento do Dr. Fábio Bosa. Eu entendo que, sendo um valor pago com habitualidade e em dinheiro, não é nem em ticket nem in natura, subsume-se ao que está previsto no artigo 28 da 812, é salário de contribuição, exceto se para essa parcela se encontrar uma exceção que permita a isenção. Que não é o caso, porque aí a isenção, concordo plenamente com a doutora Fernanda, aí a isenção, que é a retirada desse fato da hipótese de incidência, a isenção é dada por lei nos limites que a lei estabelece, inclusive com as condições que a lei estabeleça. Que pode ser, por exemplo, a inscrição no PAT ou qualquer outra condição, limites legais, limites de valores, aí a lei vai estabelecer as condições. Não é o caso do pagamento em espécie. Não há isenção. Concordo com a doutora Fernanda, a senhora não foi prolixa não, a senhora foi muito clara. Concordo com a doutora Fernanda que para o pagamento em espécie não há isenção. Sobretudo quando se trata de pagamento habitual, que nem seria o caso, que é o caso, ele é habitual, mas mesmo não havendo a habitualidade no sentido de ser mês a mês, mas havendo pagamento em pecúnia em circunstâncias lá estabelecidas pelo empregador, me parece que há ali um salário de contribuição. Por quê? Porque também, mais uma vez, a despeito do que disse o Dr. Fábio Bosa, não é possível você identificar se a parcela paga em dinheiro foi aplicada para a alimentação do trabalhador. Não é possível. Quando é em ticket ou quando é in natura, e é isso que diz a legislação, você tem ali quando é in natura é óbvio, né, que é alimento comprado, mas quando é em ticket você tem ainda aí uma presunção de que aquilo lá foi aplicado na alimentação do trabalhador. Mas quando é dinheiro em espécie, não tem essa presunção. Não há como fazer essa presunção só pelo título dado pelo empregador lá na folha de pagamento como sendo pagamento de alimentação. Não é possível. Então, eu tendo a divergir do relator com relação à parcela paga em pecúnia. E, nesse sentido, já tem inúmeras decisões do CARF, da Câmara Superior, e do STJ, dizendo que em pecúnia não exclui. Em pecúnia. Não estamos entrando aqui na discussão, doutor Paulo, do pagamento in natura, tampouco do pagamento em ticket, que é outra discussão. Apenas quanto ao pagamento em pecúnia, as decisões da Câmara Superior são uníssonas, as decisões do STJ são uníssonas no sentido de que incide sim, se ele pagou em dinheiro. Bom, então quanto a isso eu já divirjo. Quanto ao pagamento em ticket, aí sim, concordo com a doutora Fernanda, tem que ter o requisito legal, que é a inscrição no PAT. Porque a lei que estabeleceu o pagamento de auxílio alimentação em ticket, ela estabeleceu condições e limites, inclusive a inscrição no PAT. Sobreveio, temos que admitir, uma decisão do STF que, em reiteradas ações judiciais, já se decidiu que aquele pagamento de alimentação in natura, que é o restaurante, o café da manhã, a comida comprada pelo empregador para fornecer ao empregado, pagamento in natura, não necessita da inscrição do PAT. Tem sido esse também meu voto. E tem até um parecer da PGFN admitindo que, sendo in natura, e aí in natura é isso, é o alimento fornecido diretamente, não precisa da inscrição, porque, afinal de contas, acabou por atender o propósito da legislação de alimentar o trabalhador. Então, a inscrição, segundo entendeu o STF, é despicienta, e a Procuradoria já bateu o martelo quanto a isso. Então, ficam aí as duas divergências. Em relação ao pago em pecúnia, não há possibilidade de isenção, sobretudo porque nesse caso é habitual, mesmo que não fosse. Mas nesse caso é. E em relação aos pagamentos em ticket, não sei se é o caso, aí o doutor Paulo falou alguma coisa de que tem pagamentos em ticket de alimentação. Em relação ao pagamento em ticket de alimentação, não havendo inscrição no PAT, não cumpriu o requisito da lei, que estabelece que, nesses casos, para ser isento, teria que ser inscrito no PAT, porque, em tese, havendo inscrição no PAT, haveria uma fiscalização do fundo do PAT sobre a aplicação, tem limites legais sobre a aplicação dos limites legais. Mas se não está nem inscrito, o PAT nem saberá que haverá esse pagamento por ticket. Por isso, eu admito a dedução apenas cumprida o requisito legal, que é a inscrição no PAT. E em relação ao alimento realmente in natura,
que é a comida comprada pela empresa e fornecida ao trabalhador, eu entendo que, conforme já decidiu o STF e a PGFN, acompanhe nesse caso o relator, não requer a inscrição no PAT. Não sei se eu fui claro, talvez tenha sido prolixo, como disse a doutora Fernanda. Aqui não tem o ticket, é alimentação in natura e in pecúnia, pelo que eu entendi. Uma foi lanches e refeições das contas contábeis, né? Isso. Lanches e refeições que foram pagas, café da manhã, essas coisas. E a outra é a da folha de pagamento. E para estes pagamentos, os quais foram feitos em pecúnia, não tinha inscrição no PAT para essa parcela, correto? Também. Vem aqui no item 22 do Refis, que diz aqui, na parte em pecúnia, seriam auxílio alimentação e vale refeição. Teriam essas duas coisas. Aí. Wesley, você entendeu que então você vai reformular aqui sua conclusão para dizer que você está acolhendo excluir toda essa exigência em relação à alimentação e não só o salário in natura, né? Na verdade, eu vou ter essa interpretação no sentido de que é como a Fernanda falou aí, né? Uma evolução de estudo, compreensão do todo, eu vou retirar essa rúbrica da base de cálculo e até a gente, se for levar um pouco mais dessa interpretação, nós temos a questão do Vale Transporte, em que diz que, eu sei que é um pouquinho diferente, viu, doutor João Maurício, mas em que diz que o pagamento pago em pecúnia também não de natura, a natureza que é a verba in natura para esse fim do campo da não incidência aí. Então, assim, nós temos uma súmula CARF do Vale Transporte dizendo que o pagamento em pecúnia também não descaracteriza, né, a natureza do Vale Transporte. Eu também estou tendo essa interpretação em relação ao pagamento in natura e compreendendo, obviamente, toda a colocação bem clara, viu, João? Não foi nada prolixo, não. Doutora Letícia quer falar e depois o doutor João. Eu queria mais, com base na indicação do doutor Paulo, esse salário em pecúnia, esse pagamento em pecúnia não é relacionado a Vale Transporte, a Vale Alimentação, porque existe aí uma mistura, porque para mim isso fará toda a diferença. Eu entendo desde o início, estou completamente aberta, né, à alteração, a lógica toda do salário e alimentação, concordo que tecnicamente não desnatura, mas eu entendo que deve haver alguma indicação de prova que aquilo é revertido para alimentação. Né? Então, em relação à pecúnia, foi da forma que eu sempre entendi, que é a necessidade do PAT, por exemplo, supriria isso. Ou seja, a gente não sabe qual que é o valor que seria razoável a título de alimentação, quando ela é feita em pecúnia. Inclusive, eu já julguei uma vez que era em pecúnia, não tinha PAT, mas aquilo cotejava muito bem com nota fiscal de restaurante, dividido por restaurante. E eu entendi que não precisava, porque a nota fiscal do restaurante, dividido ali pelo valor que foi fornecido eventualmente a título de alimentação, supriria. Me dá uma certa inquietude, essa forma do Estado paternalista, de ficar ali apontando, esse dinheiro você usou para alimento, esse você não. Só que é uma forma que eu tenho de verificar um fato imponível. Né? Então, me incomoda essa questão, mas tratando-se de dinheiro, assim, eu sempre entendi que tem que haver algum critério, embora isso me incomode, assim, eu reitero, né? Então, agora, em relação a Vale Transporte, a ticket de alimentação, eu evoluí no sentido do proposto, inclusive parece que nem é uma das bases aqui, e eu acho que não é necessário o PAT, porque ali eu já tenho muito impregnada a natureza. Então, eu queria só, assim, deixar claro que talvez esse seja um processo de diligência
O que eu não tenho segurança para votar, se isso tiver vale alimentação, eu daria provimento. Agora, o dinheiro em caixa, eu ainda não tenho um entendimento formado, né, por tudo isso que eu falei, e a minha tendência é continuar da forma que eu sempre votei. Eu vou passar rapidamente para o Paulo, que eu acho que ele pode esclarecer essa questão da Letícia, aí eu passo para o doutor João. Sim, então vamos esclarecer a Letícia, né? O lançamento consta do Refisc vários demonstrativos que integram a exigência, né? Com relação à alimentação, são os seguintes demonstrativos: AXA, auxílio alimentação, rúbrica não BC empregado, onde constam os valores repassados em pecúnia, e blá, 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 auxílio alimentação. Depois, VRF, vale refeição, rúbrica não BC empregado, onde constam os valores repassados em pecúnia assegurados a empregados através da rúbrica vale refeição. Então, está bem especificado aqui o que é vale refeição e o que é auxílio alimentação pago em pecúnia, entendeu? Em dinheiro. E também tem aqui LCH, valor alimentação contabilizado sem PAT, onde constam os valores contabilizados pela empresa na conta lanches e refeições. Então, são lanches e refeições, vale alimentação e auxílio em pecúnia. São esses 3 itens que compõem o lançamento dessa parte aí de alimentação. Posso, doutora Sheila? Sim, doutor João. Doutor Wesley, eu só queria fazer um pequeno reparo quanto à comparação que o senhor fez entre o Vale Transporte e o auxílio alimentação. É que no caso do Vale Transporte, tem até a súmula do CARF 83, que decorreu também de reiteradas decisões judiciais, a gente tem um limite claro na lei, que é 6% da remuneração do empregado. Então, até esse limite, entendeu-se que pode-se pagar em dinheiro para o deslocamento do trabalhador. Concordo com a doutora Letícia, que no caso do auxílio alimentação não tem um limite de valor, não tem um limite da lei. Então, em princípio, eu poderia pagar qualquer valor. Eu poderia pagar metade do salário do empregado a título de, ou até 90%, até total do salário do empregado, total seria improvável, mas eu poderia pagar qualquer valor em pecúnia, só que a título de auxílio alimentação. Então, há uma diferença, sim. Não dá para aplicar a lógica do Vale Transporte para o salário alimentação, porque o salário alimentação não tem limite de valor. Talvez por isso fique mais difícil a gente admitir que essa verba paga em dinheiro tenha sido aplicada na alimentação, como a gente pode admitir que a verba paga em dinheiro para o Vale Transporte é aplicada no transporte, porque tem um limite claro na lei. Então, é só essa questão. Mas me ocorreu uma dúvida a partir do esclarecimento do Dr. Paulo. O Dr. Wesley falou no relatório que a empresa alegou no recurso que, por ser uma OCIP, ou acho que é uma OS ou uma OCIP, ela fazia eventos e comprava alimentos, fazia lanches, fazia eventos, foi o termo que o senhor usou, doutor Wesley, fazia eventos, e que tinha alimentação nesses eventos. A minha dúvida é se essa alimentação, esses lanches que ela contabilizou, é esses lanches desses eventos ou é o lanche aos seus empregados? Essa também é uma dúvida importante, porque se ela veio justificar no recurso dela que esses valores de comida que ela comprou, de lanches, era para eventos, aí não me parece, ainda que seja in natura, veja só, aí não me parece que é para alimentação dos empregados, hein? Aqui, doutor João, ainda tem uma outra questão. Quando eu leio a impugnação, ele fala um parágrafo sobre a questão da alimentação. E da forma como está aqui, eu entendo que ele não questionou o que foi pago em pecúnia. Vou ler o que está na impugnação já lá de trás. Com relação à alimentação, é de se ressaltar que o gasto do contribuinte com alimentação é destinado à manutenção dos projetos sociais e das unidades de medidas socioeducativas, contabilizada na conta lanches e refeições, que é aquele pago in natura. Continuo, importando que se reconheça a inscrição do contribuinte no PAT desde agosto de 2005, caracterizadora da isenção tributária. Cabe dizer, ainda, que essa exigência é pouco conhecida. Comunicação ao Ministério do Trabalho
Onde está essa norma? A auditoria se reveste também de orientação e não só de punição. No meu entendimento, ele não está questionando a pecúnia, não. Também concordo. Tá? Não, essa matéria não foi devolvida. Ele está dizendo que essa alimentação não foi para os empregados. Deve ser uma ONG aí que trata de acho que é menores, você falou, unidades de recuperação de menores. Projetos sociais. Medidas socioeducativas. Medidas socioeducativas. Olha, ele está dando alimento entre aspas, para o cliente dele, que são esses beneficiários da ação social dele. Ele não está dizendo que foi para os seus empregados. E não está questionando em pecúnia. Não está questionando nem o in natura, a rigor. Porque ele, na verdade, admitindo, na impugnação, pelo que a senhora leu, que ele forneceu alimentos para os seus atendidos ali, para os seus... Eu não sei quem são os atendidos dele. E eu acho que, pelo que o Dr. Wesley falou, o recurso repete a mesma situação, a mesma coisa. Não, pelo que ele falou, o recurso inovou, né? Ou inovou. Não, Ô, João, tem um detalhe, isso aí já veio na ação fiscal, entendeu? Ele alegou isso na ação fiscal e o fiscal disse o quê? Essa fiscalização, a empresa não considerou aí, tem incidência de contribuições sociais sobre tais fatos geradores na elaboração de sua FOPAG. O senhor Tal alegou que os valores constantes das rúbricas contábeis referem-se a despesas realizadas com alimentação de crianças atendidas nos projetos desenvolvidos pela instituição. Isso também vem na impugnação. E o que diz a fiscalização? Essa fiscalização, contudo, baseada na verificação em loco de refeições e cafés da manhã oferecidas aos empregados e no histórico dos lançamentos contabilizados, os quais não diferenciam qual a destinação dos produtos adquiridos, entendeu que tais valores são parcelas integrantes do salário e contribuição. Então, o fiscal trouxe isso para o salário e contribuição e não aceitou essa alegação dele, que eu acho que ele faz no recurso também sem muita prova. Agora, seja o que for, de fato isso aí é salário in natura, vai cair. A única coisa que ele está impugnando é isso, entendeu? Eu concordo com a Sheila. O parágrafo do recurso é idêntico da impugnação. Idêntico. Bom, então, Dr. Wesley. Na verdade, realmente, relendo aqui o recurso, ele não traz aquela argumentação, não, de fato, do pecúnia. De fato, ele não traz. Ele só traz a reprodução dos lanches e refeições que ele diz que ele paga. Lanches e refeições e também do PAT, né? Isso, aí ele fala que tem que considerar que ele está inscrito no PAT durante todo o período. Ele pede no período. Bom, eu vou manter o meu voto no sentido de posso até retirar aqui para não ficar a questão da pecúnia, mas eu vou manter para retirar da base de cálculo porque no relatório fiscal, né, ele adentra sobre algumas questões, mas ele também, do meu ponto de vista, eu acho que cabe avaliação de retirada da base de cálculo em razão do PAT. Agora eu fiquei na dúvida mesmo na questão da pecúnia, porque não foi... porque não foi contestado isso, realmente, da pecúnia. Porque eu peguei ali do voto, pecúnia, e aí acabei fazendo todo um trabalho em cima da pecúnia, do pagamento in natura, em relação ao pagamento in natura e em dinheiro. Não tem como, pelo meu voto, não tem como eu retirar realmente a verba da base de cálculo. Se me permite, doutor Wesley. Porque se nós partirmos do ponto, claro, se nós partirmos do ponto de vista, ok, que eu estou dando provimento, porque não está inscrito no PAT, ok, mas aí tem na acusação fiscal a questão que foram pagos em pecúnia. Em pecúnia, o recorrente não contestou. Realmente, de fato, eu tenho que concordar aí com o colegiado em relação a isso. Doutor João. Pode falar, João. Doutor Wesley, me parece que o voto ficou muito mais simplificado agora. Simplesmente, ao meu ver, dar provimento ao recurso no limite que ele pediu, né? Ele pediu para excluir a alimentação in natura, que foi incluída por ausência de inscrição no PAT. E a gente já decidiu que várias vezes que o alimento in natura, nesse caso, me parece claro que é in natura,
ele prescinde da inscrição no PAT. Então, é dar provimento para excluir, retirar da base de cálculo o valor do alimento in natura, o levantamento tal lá do alimento in natura. Eu deixo só a primeira parte. Questionou. Eu deixo só a primeira parte, então. Na verdade, vai ser provimento parcial, porque ele não está dando ajuda de custo, ele está dando vale transporte, e a alimentação seria um provimento total da alimentação, porque ele não pediu, mas tem que estar bem especificado isso no voto, que ele não impugnou essa parte da pecúnia. Eu deixaria no voto claro para excluir os valores a título de, como é que fala? De alimentação in natura. Pode até frisar, não paga em pecúnia, pronto. Né, assim. Ok, porque o fiscal dividiu meio que assim, né? O que foi ele pago em pecúnia e o que não foi pago em pecúnia. A gente não tem. Eu acho que isso provavelmente vai até para diligência para o fiscal apontar quais os levantamentos que vão ser excluídos, né? Não, mas o Paulo acabou de dizer aqui qual é o levantamento. Não tem o nome do levantamento aqui. Tem, Paulo? Tem no acabou de falar deles. Tem? Então tá fácil de resolver. É um levantamento por auxílio alimentação em dinheiro, um por vale refeição, esses dois não foram questionados, e um por alimento in natura. Tem que excluir esse levantamento da base de cálculo. Bom, e mais o transporte, concordo. De qualquer forma, para um próximo voto, eu já nem preciso trazer as alegações do posicionamento, que eu acho que eu já nem vou precisar trazer para evitar assim, mais tempo depreendido. Já fica a minha consideração aí para o próximo voto. O lançamento chama LCH. Alimentação contabilizada sem PAT. E o outro que não está excluindo é o VRF. Não, só interessa o que está excluindo. LCH. Só para eu saber. Então, esse LCH. Tá. Eu vou colocar aqui, LCH, até para botar no voto já. Isso. Então, eu vou colocar em votação. Vai ficar, então... Tem uma questão ainda, viu? Diga, Paulo. Com relação ao vale transporte, entendeu? O que o Wesley disse aqui? Pelos dispositivos legais acima transcritos, resta claro, portanto, que os valores pagos pelo empregador a título de vale transporte deve corresponder ao valor que exceder a 6% do salário básico do empregado. Pagamentos feitos além desse limite constituem mera liberalidade, devendo integrar, por consequência, o salário de contribuição. Ocorre que a fiscalização alegou tão somente que os pagamentos foram feitos em forma de pecúnia, não trazendo mais elementos que pudessem descaracterizar a não incidência da rúbrica em questão. Com isso, tendo em vista, aí ele cita a súmula CAF. Eu entendo que a nossa decisão tem que se limitar a esses 6% aqui, entendeu? O fiscal não trouxe isso porque ele achava que era completamente descabido. Mas se a gente acredita que cabe dentro dessa conformação dos 6%, a nossa decisão tem que ser limitada a isso. É o que eu proponho no voto, entendeu? Reconhecer, aí isso aqui seria em parte, entendeu? Para reconhecer limitado a esse percentual. Mas aí a gente vai botar uma decisão condicional? Não é condicional, é uma decisão pendente de execução. As opções são baixar em diligência para ver o que é, se excede ou não, entendeu? Se tem uma parcela não deferível. Eu acho que dá para fazer uma decisão colocando esse limite, entendeu? Dá, João? Dá sim. Eu concordo com o doutor Paulo, porque a gente até já discutiu isso aqui em outras ocasiões. Veja só, quem trouxe a inovação, a questão do limite de 6%, não foi o impugnante, quer dizer, já após o lançamento. Então não tinha mesmo como o fiscal prever. Ele não lançou porque excedeu 6%, ele lançou porque foi em pecúnia. Aí ele veio, o contribuinte, trazer o argumento de 6%. Então aí sim é lícito que a autoridade julgadora, já que o argumento veio na impugnação, é lícito que esse argumento seja enfrentado pela autoridade julgadora. Concordo com o Paulo. E aí a gente tem que dizer, para responder ao questionamento da impugnação, se pode deduzir além dos 6% ou não pode além de 6%, que é o que diz o impugnante. Então não tinha como exigir que o fiscal previsse isso, já que a matéria só veio na impugnação. Eu concordo com o Paulo. Nesse caso, dá para fazer uma decisão dizendo, olha, parcial provimento no sentido de excluir da base de cálculo do vale transporte os valores pagos até o limite de 6%. A súmula não foi boa, então, porque deveria ter citado isso. Ela deixou em aberto, até o limite da lei. Não, porque o objeto da súmula é outro.
O objeto da súmula é o pagamento do vale transporte em pecúnia. Então, admite-se sim, ele não é o pagamento do vale transporte em pecúnia se for até 6%. Não é esse o objeto da súmula. A súmula poderia ter colocado, por exemplo, até o limite da lei. Paga em pecúnia até o limite da lei. Poderia, se os precedentes da súmula tivessem tratado disso. Aí eu teria que olhar os precedentes. Provavelmente não trataram. Porque a súmula me parece que o objeto dela é muito claro, no sentido de permitir a dedução do vale transporte, mesmo que pague em pecúnia. Isso não se discute. Não é uma súmula para dizer do limite, do vale transporte além do limite. Isso não está simulado. E aí tem que recorrer às decisões precedentes. E que na nossa turma já tem precedente no sentido de admitir a dedução do vale transporte até o limite de 6%. Não só na nossa, em várias turmas. Paulo, onde você viu essa questão que ele paga acima dos 6%? Eu vi no voto dele. No voto do Wesley. Do Wesley. Mas não tem no relatório fiscal isso. Não, o relatório não aborda isso. O relatório só glosou porque não atende os requisitos. Né? Não foi isso? Isso. Eu acho que não seria o caso de verificar esse percentual. Eu acho que sim. Se a gente vai deferir, a gente tem que deferir nos limites da lei, entendeu? E não irrestritamente. Se ele tivesse... Mas não precisa de diligência para isso, vocês acham? Eu acho que não. Tá? Até o limite da lei. O trabalho que teria a unidade preparadora para fazer a diligência é o mesmo trabalho que ela vai ter para executar o acordo. Então não tem sentido fazer diligência. A gente já sabe o que quer decidir, me parece, que a gente já sabe o que quer decidir. E não é condicionado, porque a gente não tem que dar o valor liquidado. A gente tem que dar a matéria liquidada. E a matéria liquidada, se assim entender o colegiado, pode deduzir o vale transporte em pecúnia até 6%. E isso parece exequível lá pela autoridade preparadora. Sim. Então, como é que fica, doutor Wesley? Eu vou colocar ali, assim, retirar da base de cálculo da rúbrica referida, dentro do limite de até 6% da lei. Da remuneração do trabalhador, isso. Referente à remuneração do trabalhador. A remuneração do trabalhador. E aí eu melhoro um pouco essa parte aqui que eu falo, dos 6% ali, eu vou dar uma aprimorada ali para não ficar interpretação dúbia. Até porque, veja só, o contribuinte não questionou a dedução do vale transporte para além do limite de 6%, né? Sim. Mas a gente estaria dando alguma coisa que ele nem pediu. Okay. Ele questionou o pagamento em pecúnia. Então tá. O lançamento LSH ali, que foi citado pelo Paulo, o senhor sabe me dizer qual é a página que está, Paulo? Já eu acho. Já que você conseguiu achar ali rapidamente, eu agradeceria a gentileza. Parte disso foi sorte, entendeu? Ah, meu Deus. Vou estar na folha 166. Tá. Eu vou citar no voto a folha que é para retirar na questão do pagamento in natura. Não vou tratar, então, a pecúnia aqui, o pagamento feito em dinheiro, porque o recorrente não trouxe na sua impugnação, então, pouco no recurso, e aí não vamos ao limite do recurso, mas é por esse motivo, senão eu manteria o voto como ele estaria. Então, vou retirar essa parte para poder somente dar o que sobre a inscrição do PAT ali, da necessidade do PAT, conforme as decisões já do colegiado, questão já citada por todos nós. Ok, doutor João. Eu acompanho o relator para excluir só a parte do alimento in natura, do salário do auxílio alimentação, e para excluir o vale transporte até o limite de 6%. Isso. Doutor Kleber? Relator. Doutora Fernanda? Relator. Nesses termos do doutor João ratificou. Doutor Paulo? Acompanho. Doutora Letícia? Acompanho. Doutor Maurício? Eu acompanho. Eu também acompanho. Vamos ver se eu redigi certo. Parabéns pelo voto, doutor Wesley. Mesmo pela parte que não se aproveitou do voto, ficou excelente.
Obrigado. Item 12. Acorda os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial provimento ao recurso, para excluir da base de cálculo os pagamentos de vale-transporte não excedentes ao limite de 6% da remuneração do trabalhador e o salário in natura não pago em pecúnia, levantamento LCH. É porque a rubrica é salário in natura. Aí se eu falar salário in natura, que é in natura, eu acho que vai ficar ruim, não é? Não, indicado o levantamento, não vai ter dúvida nenhuma do que tem que excluir. Isso. Que é salário in natura não pago em pecúnia, que é o levantamento LCH, que foi o que o doutor Paulo falou. O item 13, doutor Wesley. O item 13, ele trata de, na verdade, é uma obrigação acessória em relação, deixa eu só pegar aqui certinho, na verdade, foram diferenças encontradas em GFIPs, tá? E da correções realizadas aí, FOPAG, com as RPAs, relativos ao período de 5 de 2003 e a 13º salário de 2003. Tá? Então, foram identificadas as diferenças e foi aplicada a multa à recorrente com base... Deixa eu pegar aqui. Na verdade, é isso aí. Foram verificadas as diferenças e que seria exatamente o INCRA, terceiros, né? Não recolhidos. Então, seria os terceiros e uma diferença encontrada em referente ao pagamento do 13º e ao período de 5 do 3 a 13º salário. Foi uma diferença de R$28 mil destinados a terceiros aí. E aí eu estou aplicando aqui a legislação, né, diante da apuração realizada de uma contribuição previdenciária não paga. Então, na verdade, para terceiros, tá? Destinado a terceiros, perdão. Então, eu nego provimento ao recurso, presidente. Do final 2007-27, item 13, tá? Ok, algum questionamento? Doutor João? Acompanho. Doutor Kleber? Acompanho. Doutora Fernanda? Acompanho. Doutor Paulo? Acompanho. Doutora Letícia? Acompanho. Doutor Maurício? Eu também acompanho. Então, item 13, acorda os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso. Item 14. O item 14 é descumprimento de obrigação acessória, não apresentar livros e documentos obrigatórios, tá? Deixou aí a recorrente de cumprir a legislação da obrigação acessória. Alegou o efeito de confisco também, então não estou conhecendo as matérias referente ao efeito confiscatório da multa, e então eu estou negando, conhecendo parcialmente do recurso voluntário, para no mérito negar-lhe provimento, mantendo as demais disposições do auto de infração. Ok. Doutor João? Eu acompanho. Doutor Kleber? Acompanho. Doutora Fernanda? Acompanho. Doutor Paulo? Acompanho. Doutora Letícia? Acompanho. Doutor Maurício? Também acompanho. Então, esse item 14, acorda os membros do colegiado, por unanimidade de votos. Ele fala de multa, né? Em conhecer parcialmente do recurso. Isso. Parcialmente, não conhecendo as alegações de inconstitucionalidade de lei. Se quiser especificar. Uhum.
Tem que especificar. Acordo os membros do colegiado, por unanimidade de voto, em conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade e negar-lhe provimento. Próximo item, o 15, também do Wesley. É o Também 68. Esse aqui é obrigação acessória por dados não correspondentes a todos os fatos geradores das contribuições previdenciárias, tá? Pede aqui também a multa retroativa, tá? Como ainda estava lá no período de 2007, antes da lei, da MP de 2008, neste caso, eu estou aplicando, então, a súmula 119 do CARF, que pacificou o entendimento sobre a aplicação da lei mais benéfica, né? Não estou acolhendo as alegações de vedação ao confisco por inconstitucionalidade de lei, não estou conhecendo a matéria, e, no mérito, eu estou negando o provimento em relação a não cumprimento das obrigações acessórias em relação a não registro de todos os fatos geradores ali. Então, estou dando parcial provimento, viu, presidente, para aplicar a súmula 119. Só uma questão, esse auto 68, ele diz respeito a esse outro processo da GFIP, né? Ele não diz respeito ao Vale Transporte, não. Não, peraí. Esse aqui, o 68, né? O 63, né? Peraí. É o final 63, é porque é um auto de GFIP. Que ele não declarou em GFIP todos os fatos geradores de contribuição previdenciária. Me pergunta se esses fatos geradores que não foram declarados incluem o Vale Transporte, auxílio alimentação. Inclui. Eu acho que inclui, viu, presidente? Que aí seria o caso de excluir aqui também, se ele questionou, né, também. Aí que tá, eu acredito que não. Se ele tiver questionado só a multa. 373. Mas se ele questionou a multa, não tá? Tá dentro do valor da multa, né, da composição do valor, né. O recurso está na folha 375, acho. De qualquer forma, acho que seria prudente, então, porque retirar, né, porque foi dado no processo principal. A questão Eu acho que é um reflexo necessário. Sim. No recurso ele não fala, presidente, mas como foi dado no principal, ele se atém mais à questão do confisco, da lei mais benéfica, ele não fala. Doutor Wesley, eu fiz um voto assim uma vez, eu concordo com o Paulo que a gente tem que aplicar, aí eu fiz um parágrafo dizendo que, considerando que o processo número tal, que trata da obrigação principal, foi julgado na mesma sessão, o resultado, por natureza, dada a natureza da multa, deve ser coerente. Eu fiz um voto assim uma vez. Isso para justificar por que a decisão está indo além do que de fato constou do recurso. Tá. Então, na verdade, é isso que está acontecendo. A gente está decidindo em relação a esse processo da multa, além do que ele pediu. Tá. Concordo. Então, eu vou botar um parágrafo para não precisar botar todo aquele voto lá, pode ser? É certeza que está incluso, né, Paulo? Tá no texto aqui. Tá até no relatório. Tá no relatório. Então, está dando provimento parcial para excluir da base de cálculo da multa os pagamentos de vale transporte, não excedentes ao limite de 6%, o salário in natura não pago em pecúnia e aplicar o disposto na súmula CARF número 119. Correto? E aí está conhecendo parcialmente do recurso, não conhecendo as alegações de inconstitucionalidade. Doutor João. Tendo em vista que essa multa é decorrente do processo que a gente acabou de julgar, eu acompanho o relator. Doutor Kleber. Eu acompanho o relator. Doutora Fernanda. Acompanho. Doutor Paulo.
Acompanho. Doutora Letícia? Acompanho. Doutor Maurício? Eu também acompanho. Então, item 15, acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade, e dar-lhe provimento parcial para excluir da base de cálculo da multa os pagamentos de vale-transporte não excedentes ao limite de 6% da remuneração do trabalhador e o salário in natura não pago em pecúnia, e aplicar o disposto na súmula CARF número 119. Só um minutinho, viu? Rapidinho. João, esses próximos aqui são os intempestivos? Bom, pessoal, agora vocês sentem aí que vai demorar um pouco, talvez atrase o almoço de vocês. Não é aquele lá, que é uma leva de... Tá, então só para saber. Esperar só o Paulo chegar. O Paulo travou. Não, ele saiu rapidinho. O João tá zoando ou é... Tô zoando. Ah, tá. Eu acho que minha conexão tá bem ruim, deixa eu só trocar ela aqui. Ó, os meus outros ali, eles também, eles são mais leves, né? Bom, eu já, mesmo na ausência do Paulo aí, doutor Wesley, já posso dizer, são vários recursos do mesmo contribuinte autoposto sucesso. E todos eles com o mesmo defeito, intempestivo. Para poder verificar, aí teria que abrir cada um dos autos, mas como a data é a mesma, tanto a data do AR é a mesma, quanto a data do recurso também é a mesma, para cada um dos processos, basta olhar um deles, né? Uhum. Ele tomou ciência do acordo 13 de janeiro de 2009, está na folha 46, e ele apresentou o recurso 13 de fevereiro de 2009. Ô, Paulo, eu já acabei de votar aqui os 8 processos já na sua ausência, mas é o seguinte, ele tomou ciência do lançamento 13 de janeiro de 2009, está na folha 46, e ele apresentou o recurso no dia 13 de fevereiro de 2009, um dia de atraso. Eu já olhei a folhinha, já olhei tudo que podia ser carnaval, qualquer coisa, eu não achei nada que justificasse esse um dia de atraso, portanto, o recurso é intempestivo. É um dia? Um dia. Eu tô com um assim também, que é um dia. Isso provavelmente ele contou, dia 13, então contou dia 13 do mês seguinte, esqueceu que o mês tem 31 dias. O meu é justo de janeiro também, o meu é de janeiro para fevereiro, o meu é a mesma coisa. Então, como é intempestivo, não tem como conhecer, e isso aí repete para todos os processos, porque são todos com a mesma R e mesma data de recurso. Isso vai do item 16 até... Já tem até despacho 25. que é intempestivo, né? Tem. A autoridade preparadora reconheceu a intempestividade. E não tem alegação de tempestividade, né? De tempestividade. Não tem. Tá, então é não conhecer mesmo. Alguém quer esclarecer alguma questão? Faz as contas aí. Podemos botar... João é quem sempre faz as contas aí para essas coisas. Ele sempre eu nem vou fazer essas contas porque eu sei que o meu é a mesma coisa. Eu fiz e refiz. Isso é porque é mês de 31 dias. Às vezes o advogado, lá, o contribuinte, pensa, recebi no dia 13, então eu tenho até o dia 13 do mês que vem. E, na verdade, às vezes não é até o dia 13 do mês que vem. Letícia está desconfortável. Doutor Wesley, já conferiu? Isso acontece. Eu estou conferindo aqui, né, porque um dia, caramba... confere, doutor Wesley. Tem que conferir, eu olhei o município... Gente, a gente perde um tempo também para ficar conferindo essas datas, né? Eu tenho 2 casos de intempestividade também. Mas foi assim, cara, foi meia hora, 1 hora, e não, aí vai no calendário local, aí volta, aí, enfim, perdeu um dia ou 30, não tem diferença. Né? Tá certo. Perder o prazo por um dia é complicado. Né? Ele apresentou o recurso aonde mesmo? Qual o município dele? Volta Redonda, não me lembro.
Se não me engano, é Volta Redonda, Nova Iguaçu, acho que é uma coisa do Rio, se não me engano. Já tem um tempo que eu fiz. Doutor Wesley, você ainda está conferindo ou está digitando aí? Ah, é, Vila Velha, é isso mesmo, doutor. Obrigado, doutor. Conferi já. Já conferiu? Já. Então, certo, Paulo? Só um minuto. Caramba, um dia, né? Eu tava lendo o recurso, na verdade, também, até para ver o que tal no recurso. Ele também não alega nada da intempestividade no recurso. Até porque eu acho que ele fez... Não tinha como alegar nada também da intempestividade. Em tese não tem nada aqui. Né? Paciência, né? Então, pronto, podemos pôr em votação? Todos os outros recursos são a mesma data, Até o 25, né? Ok. Doutor Wesley. Eu acompanho o relator. Doutor Kleber. Acompanho. Doutora Fernanda. Acompanho. Doutor Paulo. Acompanho. Doutora Letícia. Acompanho. Doutor Maurício. Também acompanho. Eu também acompanho. Então, dos itens 16 ao 25, acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer do recurso. Aí, aqui, faltam 7 minutos para meio-dia. Esse termac aqui são muitos seus. É tranquilo, Wesley? Olha, eu votando um já resolve os outros, eu acho. Ah, então, se der, a gente acaba a pauta da manhã. Faltam 7 minutos. No máximo, a gente adentra em uns 10 minutos, eu acredito eu. Tem problema, pessoal? Então, vamos lá, vamos, Wesley. Ele é mais chato, no sentido de que ele tem muitos detalhes, então eu vou tentar resumir aqui. Qualquer coisa a gente continua de tarde. Tá, então vamos iniciar ele. E o 5.5 ele já vai resolver muito, assim, eu acho que vou tentar ser bem resumido. O que acontece? Foram lançados aí as contribuições previdenciárias, tá? Porque a recorrente teria realizado obras e não teria recolhido os valores ao fisco referente a todas as obras que foram realizadas. Então, as contribuições devidas à proveniência de bases de cálculo aferidas indiretamente, com base no faturamento da empresa, conforme a legislação que descreve. A empresa não apresentou GFIP por obra, mas por contratante. E durante o período fiscalizado, houve meses em que foram apresentadas folhas de pagamento para alguns centros de custos que possuía GFIP, cujo centro de custo estava zerado, e a referida GFIP incluía outras obras para as quais não houve faturamento. Foram anexadas ao processo planilhas mensais do faturamento de cópias. Só fechar aqui para não ficar dando assim. Foram anexados outros processos planilhas mensais do faturamento, cópias dos resumos do centro de custos e cópias dos resumos das GFIPs. Assim, foi apurado o seguinte fato gerador: prestação de serviços remunerados por segurados empregados aferidas indiretamente com base nas notas fiscais. Informa ainda que as bases de cálculos relativas aos fatos geradores apurados foram lançados códigos de levantamento, separados por contrato. Nos casos em que não foram apresentados contratos, foi apurado como mão de obra aferida indiretamente, o percentual de 40% sobre o valor bruto da nota fiscal. Nas competências em que a base de cálculo foi negativa por obra, o valor negativo foi diminuído do valor devido nas competências seguintes. Relaciona também as obras objeto de simulação de aviso, de simulação do aro, aferidos com base na área construída ou reformada. Esclarece, enfim, que todo o período fiscalizado o valor integral da remuneração do segurado foi considerado como não declarado em GFIP. Esse é o núcleo de todas as alegações, tá? Do processo. Eu vou passar o voto, porque daí eu já vou explicando o que a própria recorrente, no recurso voluntário, realizou. Porque na decisão de primeira instância, e aí sim, nós tivemos
uma parcial procedência para declarar a decadência de todos os períodos, restando somente o período de 12 de 2005, se não me engano. 12 de 2005, dezembro de 2005. Então, houve recurso de ofício, porque foi desonerado, o valor do lançamento era 6 milhões, então foi desonerado mais de 2,5 milhões, né, que é o valor de alçada para o recurso de ofício atualmente, e a intimação do auto de infração se deu em 23 de 12 de 2010, segundo consta a página 69. Com isso, verifica-se que ultrapassou o prazo quinquenal para análise da exigência do tributo dos períodos de avaliação de janeiro até novembro de 2005, restando somente a competência de dezembro de 2005. Foi aplicada ali a regra 105, do artigo 150, na decisão de primeira instância, parágrafo 4º do CTN, porque atraído pelos pagamentos constatados ali pela fiscalização. Ok? Então, eu conheço do recurso voluntário, mas não estou no provimento. Eu acho que eu não sei se eu coloquei lá na conclusão. O recurso voluntário, então, é a decadência do período fiscalizado da invalidade da base de cálculo. A recorrente diz, olha, realmente, então, já que teve também essa verificação da decadência para análise dos documentos que levaram à conclusão de lançamento fiscal, deveria-se, então, também ter aplicabilidade para o período de 2005, tá? Porque entende a recorrente que não estaria fora do prazo já, que já teria ultrapassado o prazo de 5 anos necessários para análise dessas documentações. Então, eu não estou conhecendo da decadência alegada pela recorrente no recurso voluntário. Na autuação, segundo, então, já foi lido muito no relatório, daí folhas 70 e seguintes, a Constituição, a empresa, né, tem por ramo ali a atividade de terraplanagem, construção civil em geral, sob o regime de empreitado ou administração por conta própria. Alega a recorrente que houve erro na base de cálculo, porque o anexo A, apresentado por ocasião da impugnação, apenas com base no tipo de serviço, promoveu os ajustes que entendeu necessários. Como no mérito desta feita, fica restringida apenas ao mês de dezembro, elaborou o anexo A, onde, com base na coluna serviço, oriunda da apuração da base de cálculo elaborada pela fiscalização, consignou a última coluna OBS. Na última coluna, observação, né, o devido enquadramento legal da aferição que consta na parte final deste anexo 1. Os trabalhos apresentados pela auditoria fiscal através de simples presunção, sem a devida liquidez e certeza, constitui o crédito tributário pela invalidação dos artigos magnéticos sem a devida comprovação, fazendo o lançamento sem nenhum suporte legal, no caminho que julgou ser mais simples e prático, porém, ao arrepio das normas, cometendo inúmeros erros que transformaram a fase litigiosa num exercício continuado de sua identificação. Aí eu passando, não voto, ocorre que, conforme se verifica do relatório fiscal, foi descrito todo o lançamento realizado de forma pormenorizada, enfim, detalhado, pronto, vamos olhar aqui, porque não havendo falar em lançamento sem suporte legal, tendo em vista a análise feita pela fiscalização, bem como pela DRJ. Quanto à única competência que restou ao auto de infração, entendo estar correta a análise de primeira instância, que transcreveu de forma minuciosa o lançamento com as alegações feitas pela contribuinte de forma detalhada. Aqui, ela vai, a decisão de primeira instância vai fazer um cotejo, né, de todos os levantamentos feitos com a revisão da base de cálculo sem o área de ISO, tá, do período ali de 2005. Então eu vou acompanhar a decisão de primeira instância, eu não sei se há necessidade de ler toda essa análise feita, porque ela é bem detalhada, referente aos contratos analisados, os contratos que foram disponibilizados à fiscalização, e de todo o cotejo dos fatos apurados, tá? Então, eu estou acompanhando a decisão de primeira instância. Então, é importante mencionar que a contabilidade foi considerada pela fiscalização como não confiável,
com a falta de apresentação de livros que não atendiam às formalidades legais, segundo consta do relatório fiscal lançado. Os registros dos órgãos competentes é necessário para apontar a conformidade fiscal da contabilidade. Com isso, a empresa foi autuada por deixar de apresentar todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis da fiscalização, não comprovando os registros contábeis que deram origem aos lançamentos especificados no relatório fiscal. Além disso, a fiscalização apontou que os arquivos digitais encaminhados não conferem com os livros diários consoante o balancete e o patrimônio do balanço patrimonial. É importante também frisar aqui, não sei se foi nesse voto nos outros, que a contabilidade também não... A recorrente diz o seguinte, olha, o quarto quadrimestre da contabilidade foi sim registrado. Aí, ok, ele está em registro, mas ele não conferiu com os demais livros não registrados, então há uma incompatibilidade nas informações. Tentou, nesse caso aí, a recorrente sair por esse caminho. Ora, se a decadência dos demais períodos foram atingidos e o livro fiscal apresentado para o quarto quadrimestre de 2005 está ok, então deveria estar ok com esse lançamento. Então, estaria dentro do que foi lançado. Mas eu entendo aqui que não se pode avaliar o lançamento tão somente pelo período de 2005 referente à autuação, porque os contratos, todos os fatos geradores ocorreram durante o ano calendário e também foram os documentos objetos de análise para o levantamento, como também o livro diário que tem que ser registrado, né, nos órgãos competentes. Então, eu entendo que uma coisa em que pese, né, aí a interpretação teria sido favorável à empresa na questão da decadência, não exime a correta análise dos documentos que tem que ser para o lançamento. Então, eu estou não acolhendo as preliminares arguídas e, no mérito, negando o provimento ao recurso. Isso se aplica a todos os demais? Eu vi que tem uns que têm recurso de ofício e outros não, né? O ideal é nós abrirmos voto a voto. Eu vou fazendo sempre um resumo bem rápido, porque agora esses já foram os passos narrados, mas o voto a voto, porque tem recurso que foi conhecido de ofício, que não tem conhecimento de ofício, porque não atinge o valor de alçada, e tem recurso que fala da aplicabilidade, das decadência nas questões acessórias. Acho que seria interessante abrir voto a voto, mas eu faria ele rapidamente. Não sei se vocês querem fazer depois isso. Bom, vamos fazer esse logo agora. Então, esse você não está conhecendo de recurso de ofício. Em relação ao recurso voluntário, você está rejeitando as preliminares e negando o provimento. Isso, eu vou ajustar ali no... Tem que colocar lá o recurso de ofício. Isso, eu vou colocar na conclusão. Doutor João. Eu acompanho. Doutor Kleber. Acompanho. Doutora Fernanda. Acompanho. Doutor Paulo. Acompanho. Doutora Letícia. Acompanho. Doutor Maurício. Acompanho. Eu também acompanho. Então, item 26. Acordo aos membros do colegiado, por unanimidade de votos, e não conhecer do recurso de ofício, em relação ao recurso voluntário, rejeitar as preliminares e negar-lhe provimento. 27. Final 2010-08. Ok. O 27, então, vou passar ali. O recurso de ofício foi exonerado do crédito parte da autuação, ficou só 190 mil, mas não atinge o valor de alçada, né, que é os 2.500.000 na época do seu julgamento. Então, não estou conhecendo o recurso de ofício. No recurso voluntário, são as mesmas alegações na questão da decadência para o período fiscalizado, que eu também não estou conhecendo. A autuação aqui seria destinada à Seguridade Social, correspondentes à parte da empresa em financiamento de benefícios em razão do grau de incidência de capacidade laborativa. Os argumentos são os mesmos.
E foi apresentada aí documentação deficiente para a fiscalização, por isso que então houve a aferição indireta. Eu voto por não conhecer do recurso voluntário e conhecer do recurso, perdão, voto por não conhecer do recurso de ofício, corrigindo, perdão, e no recurso voluntário eu conheço, não acolhendo as preliminares arguidas e no mérito negar provimento. Acho que ficou claro, desculpa a confusão. Ok. Doutor João. Acompanho. Doutor Kleber. Acompanho. Doutora Fernanda. Acompanho. Doutor Paulo. Acompanho. Doutora Letícia. Acompanho. Doutor Maurício. Acompanho. Eu também acompanho. Então, acordo os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer do recurso ofício. Acho que eu vou botar assim: conhecer do recurso voluntário, rejeitar as preliminares e negar-lhe provimento. Acho que fica melhor assim. Tá. E não conhecendo o recurso de ofício, né? Isso, eu coloquei não conhecer do recurso de ofício, conhecer do recurso voluntário, rejeitar as preliminares e negar-lhe provimento. Tá. O final 2010-88, ele trata de obrigações acessórias, tá? Tá. Deixa eu ver qual que é a obrigação aqui. Tem uma questão interessante aqui, que de diferente no caso, né? No relatório fiscal, a fiscalização diz o seguinte, olha só, apresentou livros diários relativos ao primeiro, segundo, terceiro trimestre de 2005, sem o respectivo registro, bem como a numeração não sequencial, conforme o corpus do termo de abertura. Além de deixar de apresentar alguns contratos de obras de sua responsabilidade. Tá? O que a recorrente diz? Olha, tá, eu não tenho como me defender sendo uma acusação de alguns contratos, explicando que teria que ter uma forma mais objetiva ou uma forma mais específica do que tipo de contratos que a fiscalização está falando. Porém, eu não estou acatando essa argumentação porque os relatórios foram bem específicos, né? Deixa eu ver onde eu pego aqui essa parte que está sendo colocada. Acusação de forma genérica, né, feita pela fiscalização de alguns contratos que não foram juntados, sem precisar quais seriam essas alegações, que por si só não teriam condão de anular o auto de infração. Isso porque a contribuinte foi intimada para apresentar a relação dos contratos ou os contratos relativos ao centro de custo de leasing 2 e 3. Então, está bem especificado, assim, a fiscalização encontrou várias notas fiscais, determinadas informações, contratos, que remetem aos fatos geradores. E ela verificou, obviamente, que não foram juntados todos os contratos. Então, nesse sentido, não estou acatando o argumento da recorrente. E, neste tópico, foi ofertada também a descrição dos contratos a serem juntados, deixando a recorrente informar de forma integral as operações de registro dos fatos geradores. Então, não estou acatando essa alegação. Aqui não tem recurso de ofício, por ser não teve deferimento, tá, dos valores. Na decadência do período fiscalizado da invalidade da base de cálculo, eu estou aplicando aqui a súmula CARF número 148, ratificando a decisão de primeira instância, que para as obrigações acessórias aqui exigidas, não teria aplicabilidade do artigo 150, que no caso teve nos demais processos principais, porque essa obrigação acessória aqui se trata, deixa eu ver aqui exatamente, não apresentação dos documentos, dos registros devidos. Então, não apresentação, documentação falha, né, apresentada, então não atrai ali a regra do 150. É como voto, presidente. Ok. Doutor João. Acompanho. Doutor Kleber.
Acompanho. Doutora Fernanda? Acompanho. Doutor Paulo? Acompanho. Doutora Letícia? Acompanho. Doutor Maurício? Também acompanho. Também acompanho. Então, item 28, final 2010-88, acorda os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as preliminares e negar provimento ao recurso. Continuamos ou paramos? 12 já. Vamos parar, senhora presidente, porque eu estou morrendo de dor nas costas. Eu preciso tomar um remédio. Sim. Então, eu vou interromper a gravação no 28. Depois a gente continua, Wesley. Na parte da tarde, depois da sustentação oral, a gente retoma ele, porque já está... Tá fresco? Já está fresquinho na cabeça. A gente só tem uma sustentação oral à tarde. Tá. Que dá para retomar, e aí não atrapalha o almoço, né? Tá bom, então. Combinado. Eu vou interromper a gravação, então eu fui até o item 28. Muito obrigado pela compreensão, senhora presidente. Nada.